Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos discutir um tema que está no centro do debate sobre tecnologia e ética, robôs autônomos e suas decisões em situações de vida ou morte. Você já se perguntou como essas máquinas podem ser programadas para tomar decisões críticas? E mais importante, quem é responsável por essas escolhas? Se você quer entender mais sobre os dilemas éticos envolvidos no uso de robôs autônomos em áreas como saúde, transporte e segurança, fique com a gente até o final. Esse assunto é fundamental para o futuro da tecnologia e da sociedade. Antes de entrarmos nas questões éticas, vamos definir o que são robôs autônomos. Essencialmente, esses robôs são máquinas que podem realizar tarefas e tomar decisões por conta própria, sem a necessidade de intervenção humana constante. Eles utilizam inteligência artificial, sensores e algoritmos para interpretar o ambiente ao redor e agir de acordo com isso. Exemplos incluem carros autônomos, drones militares, robôs assistentes de saúde e até máquinas de resgate em situações de desastres. O que torna esses robôs especiais é sua capacidade de tomar decisões, o que traz à tona questões éticas. Quando uma máquina é responsável por ações que podem afetar vidas humanas, como decidindo em quem aplicar um tratamento médico de emergência ou qual caminho seguir em uma situação de trânsito, estamos falando de escolhas que antes eram exclusivamente humanas. Agora, vamos para a parte mais crítica, os dilemas éticos. Imagine um carro autônomo em uma situação de emergência. Ele precisa decidir entre desviar para salvar uma criança que atravessa a rua ou proteger seus passageiros de um acidente. Quem programou esse carro teve que definir como ele deveria agir em cenários como esse. Esse é o famoso dilema do bonde. Uma questão filosófica que foi transferida para o mundo dos robôs autônomos. No caso do carro, o que ele deve priorizar? A vida dos passageiros ou a de pedestres? O mesmo tipo de dilema aparece com drones militares que precisam decidir entre atacar um alvo suspeito e o risco de danos colaterais, ou com robôs em hospitais que priorizam o tratamento de um paciente em detrimento de outro. Esses exemplos nos levam à pergunta central: quem decide essas questões morais? São os engenheiros que programam os algoritmos? Os governos, por meio de regulamentações? Ou devemos deixar que os próprios robôs aprendam com dados e decisões passadas? Codificar decisões éticas em robôs autônomos é um desafio gigantesco. Um algoritmo não pode sentir moralidade ou ética da mesma forma que um ser humano. Ele só pode seguir regras pré-definidas. Isso significa que a moralidade em sistemas autônomos depende de quem escreve o código e define essas regras. Aqui entra um debate complicado. Quais valores devem ser codificados nesses robôs? Valores culturais e éticos variam de lugar para lugar. O que é considerado moralmente aceitável em uma sociedade pode ser visto de forma diferente em outra. Por exemplo, um carro autônomo programado nos Estados Unidos pode ter uma lógica de decisão diferente de um carro programado no Japão, pois a forma como cada país valoriza a vida individual versus coletiva pode variar. Outro ponto é que, mesmo com regras programadas, os robôs autônomos estão sujeitos a imprevistos. Eles podem enfrentar situações para as quais não foram diretamente programados. E aí surge o problema. Como garantir que as decisões serão corretas em cenários não previstos? Agora que entendemos a base ética, vamos falar sobre algumas áreas onde essas decisões são mais críticas. Na área da saúde, robôs autônomos já estão sendo usados em procedimentos cirúrgicos, diagnósticos e até no cuidado de pacientes. Imagine um robô responsável por aplicar um tratamento de emergência. Ele deve decidir qual paciente tem mais chance de sobreviver ou quem precisa de mais atenção primeiro. Nesses casos,
A programação do robô deve refletir um conjunto de decisões éticas que consideram a vida humana como prioritária, mas como fazer isso de forma justa? E quem deve ser o responsável por definir o que é justo nesse contexto? Carros autônomos são outro exemplo claro. Essas máquinas enfrentam dilemas de vida ou morte quando estão em situações de risco. Se um acidente é inevitável, como o carro deve reagir? Deve tentar minimizar os danos gerais, protegendo mais vidas, ou priorizar seus próprios passageiros? Esses são dilemas éticos que engenheiros estão tentando resolver e que levantam questões sobre responsabilidade legal. Se um carro autônomo causar um acidente fatal, quem é responsável? O fabricante, o programador ou o próprio veículo? Nos campos de segurança e defesa, robôs autônomos, como drones de vigilância ou armas autônomas, já são usados para tomar decisões em campo de batalha. Um drone pode ser programado para identificar alvos e atacar de forma autônoma, sem a necessidade de aprovação humana em tempo real. Isso levanta questões extremamente sérias. Quem garante que essas máquinas seguirão as leis de guerra e não tomarão decisões desastrosas que causem vítimas civis? Esse tipo de cenário mostra o quão crucial é discutir a ética por trás dessas máquinas. Agora chegamos à grande questão. Quem deve decidir o que é certo ou errado para esses robôs? Existem algumas opções, e cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Engenheiros e desenvolvedores. São as pessoas que escrevem os códigos e criam os algoritmos. Eles têm o poder de programar as decisões que os robôs tomarão, mas também estão sujeitos a seus próprios vieses morais e limitações. Será que podemos confiar completamente em um pequeno grupo de pessoas para decidir o destino de tantos? Governos e reguladores. Eles podem criar leis e diretrizes para garantir que robôs sigam normas éticas. Isso pode garantir uma padronização nas decisões e aumentar a transparência. No entanto, os governos muitas vezes não têm a expertise técnica para entender completamente as complexidades dos sistemas de IA, o que pode levar a regulamentações insuficientes ou desatualizadas. Sociedade como um todo. Outra opção é envolver a sociedade na tomada de decisões sobre quais valores e princípios devem ser codificados em robôs autônomos. Isso pode ser feito por meio de debates públicos, consultas e a criação de conselhos de ética. O desafio aqui é que os valores sociais são diversos e muitas vezes conflitantes. Olhar para o futuro nos faz perceber que, à medida que os robôs se tornam mais integrados em nossas vidas, as decisões sobre ética e moralidade também se tornarão cada vez mais complexas. A tecnologia está avançando rapidamente, e nem sempre teremos tempo para prever todos os cenários. Por isso, é essencial que continuemos a discutir e a refletir sobre as implicações éticas dos robôs autônomos, não apenas como máquinas, mas como agentes decisórios que afetam diretamente vidas humanas. Então, quem deve decidir sobre vida ou morte quando o assunto são robôs autônomos? Não há uma resposta fácil. O que sabemos é que essa discussão é necessária e urgente, pois as decisões tomadas hoje moldarão o futuro da nossa sociedade. Deixe seu comentário abaixo com a sua opinião. Você acha que os engenheiros, os governos ou a sociedade devem ser responsáveis por essas escolhas? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos sobre ética, tecnologia e os desafios que enfrentamos com a ascensão da IA. Até a próxima!